eterno, bendito seja para sempre o seu nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês, todo o povo Techuvá, espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Que o Eterno possa falar o seu coração nessa tarde, já no finalzinho da Parashá Kitetse, já nos últimos momentos do Shabat, mas enquanto existir um tempo, enquanto existir um espaço de tempo, o Eterno, ele ainda fala conosco e normalmente sempre guarda o melhor para o final. E é isso que eu acredito nessa tarde. Nós vamos ver. Abra o seu coração e ouça a voz do Eterno. Nessa tarde nós vamos estudar esse trecho da Parashá, o capítulo 23, verso 2. Capítulo 23, Devarim, Deuteronômio, verso 2. E nas Bíblias cristãs, se eu não me engano, é o verso 1. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Lo yavô petsua daká. Lo yavô petsua daká. Uherut shafra bikehal Adonai. Lo yavô petsua daká. Uherut shafra bikehal Adonai. Um homem que tenha as partes íntimas, o homem aqui fica subentendido. É claro que se trata de um homem, não de uma mulher. Aquele que tem as partes íntimas esmagadas ou defeituosas não poderá entrar na Assembleia de Adonai. E aqui, quando se fala kahal, a palavra kahal ou kehal, que vem da seguinte palavra, kehilá, quer dizer ajuntamento, ajuntamento. Isso é algo genérico, pode ser ajuntamentos de qualquer espécie, mas quando se abrevia, quando se coloca só kahal, normalmente esse termo kahal está associado a um ajuntamento específico, um ajuntamento ao Eterno, como, por exemplo, para estudar a Torá, para celebrar as festas. E, de acordo com esse texto aqui, esse tipo de ajuntamento é justamente em relação às tribos juntas, às tribos reunidas em uma celebração de alguma festa ao Eterno. Normalmente, é esse tipo de ajuntamento que está se tratando a palavra kahal. Então, o que esse texto tem a ver? Por que eu escolhi esse texto? E o que esse texto tem a ver com os escritos nazarenos? Que eu coloquei uma linda conexão entre a Torá e os Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos. Coloquei um exemplo de um homem que tem as partes íntimas esmagadas, cortadas ou defeituosas. Coloquei um exemplo eunuco. Nós vamos ensinar um pouco a vocês nessa tarde, Baruch Hashem, trazer algumas informações, alguns detalhes e alguns textos bíblicos sobre essa palavra eunuco, que em hebraico é a palavra saris. Saris, seris. A conexão é a seguinte. Abra, por favor, no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nos diz o seguinte:
Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Vai daber malach Adonai, e disse um anjo, e falou, vai daber, e falou, e disse, um anjo, malach, um enviado. Vai daber malach Adonai. E falou e disse, um anjo, não o anjo, porque não tem artigo definido, então é um anjo, sem definir qual, é indefinido, não tem ra de artigo definido. Vai daber malach Adonai, e falou um anjo de Adonai, Filipos, para Filipe, Filipos, lemor, dizendo, olha essa palavra aqui, cum, essa palavra aqui, cum, essa palavra significa levantar-se, cum, levantar-se, se levantar, se colocar em pé. É a mesma palavra para ressurreição, se levantar. Se levanta aquele que está deitado ou sentado. Se levanta aquele que não está em pé. Cum. Essa palavra aqui. Levante-se. Ler lechá. Esse termo aqui, ler lechá, que o anjo, o enviado, o mensageiro de Adonai, falou para Filipos, para Filipe, ler lechá é um título de uma paraxá. É um título de uma paraxá da Torá. Essa paraxá está no livro de... Essa paraxá está no livro de Bereshit. Bereshit. Essa paraxá está no livro de Bereshit. Gênesis. O Eterno disse isso para Abraham Avinu. Ler, lechá. Ler, lechá. Saia para você. Essa porção, ler, lechá, está em Bereshit, Gênesis, capítulo 12. É a terceira porção da Torá. Ler, lechá. Saia para você. Porque lechá é para você. Lechá. Ler, ler é sair. É ir. Lechá para você. Saia, ler, lechá. Ou vá. Saia ou vá. Vá adiante. Saia para você. A mesma coisa falou o anjo para Filipos. É interessante quando a gente lê em hebraico, porque há, sem dúvida nenhuma, uma riqueza muito maior, e você pega esses detalhes e pode fazer várias conexões. Porque o Lucas, quando escreveu Atos, conhecendo bem o hebraico, conhecendo bem as escrituras sagradas, conhecendo as porções semanais que toda semana são estudadas, então essas conexões, eles nunca perderam esse time de sempre fazer essas ligações, essas conexões para os leitores mais ávidos, mais atentos. Toda a escritura de Bereshit, a revelação, originalmente foi escrita em hebraico, que é a Lashon Kadosh, a língua santa. Essa é a língua que tem a autoridade sobre as demais, por ser a primeira língua do ser humano na Terra, por ser a língua da criação. Então, ela é a língua das escrituras sagradas. As demais são traduções.
Um anjo de Adonai disse a Filipe. E por que as demais existem? Só fazendo um parênteses. Por que as demais línguas existem? As demais línguas existem por causa da rebeldia humana. Se o ser humano não fosse rebelde a ponto de querer construir a Torre de Babel, até hoje falaríamos uma mesma língua, ou seja, teríamos uma conexão muito maior com o Eterno. Infelizmente, a humanidade escolheu o outro lado, e por isso houve a divisão das línguas. A divisão das línguas nada mais é que uma. A divisão das línguas nada mais é do que uma recompensa pelo pecado da humanidade. Simplesmente isso. As línguas, as variadas línguas existem por isso, por causa disso. Senão existiria uma mesma língua até os dias de hoje. Como existirá uma única língua no mundo vindouro? E eu te dou 3 oportunidades para você acertar qual será ela. Muito fácil. O hebraico, que no princípio nunca foi chamado de hebraico. Não era chamado de hebraico porque não existia língua nenhuma. Era simplesmente a forma de falar. Passou a ser o nome Ivrit, quando houve a divisão das línguas, e a família de Ever, descendente de Shem, continuou falando a língua da criação. A família de Ever, né? Ancestral de Abraão. Ever, o nome Ever, Ain, Bet, Resh. É exatamente a mesma escrita do nome Ivri. Mesmas letras. Ain, Bet, Resh. Aí tem o Yud, Ivri, ou Ivrit, hebraico, que vem de Ever. Ever continuou falando o hebraico. A de Ever vem Abraão Avino. Muito bem. Só esse parêntese. Lech lecha, saia para você, ha-negebá. Ha-negebá. Negebá vem de Negev, que quer dizer Negev, em hebraico, sul. Assim como Darom. Negev quer dizer o sul, a parte sul. A parte sul de Eretz Israel, o deserto do Negev, que aproximadamente ocupa 60% do território de Israel. É isso mesmo. O território de Israel é menor que o estado de Sergipe, aqui no Brasil. O território de Israel é um pouquinho menor que todo o estado de Sergipe. O país de Israel é menor que o estado de Sergipe. E para você ter ideia, sobre o que eu estou dizendo, desse território menor que Sergipe, 60% é o deserto do Negev. É isso aí. O deserto do Negev foi o local onde Abraão Avino escolheu quando o seu sobrinho Lot, eles fizeram um acordo. Ele disse para Lot, o seu sobrinho, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Pois não podemos mais habitar juntos, por causa da quantidade de gado que eles tinham. E já estava havendo briga entre os pastores. Então, Lot, ele olhou para o lado esquerdo, para o lado direito, depende de onde ele estava na hora. Vamos dizer para o lado direito, para o leste. Ele olhou para o leste e viu as águas do Iardém, do Jordão, terminando o seu curso, e, obviamente, águas de rio. Ali tinha muitas plantações, uma relva verde, campinas. Ele viu ali um lugar plano,
ele viu um lugar próspero e disse, eu quero aquela parte ali. Abraão disse, não tem problema, eu irei então para o oeste, por ocidente. E ele foi para o Negev. O Negev, o deserto do Negev, não tinha nada, absolutamente nada. E Lot foi para o lugar onde tinha verde, onde era tudo maravilhoso. Mas o que é bom aos olhos humanos, o final pode ser de morte. Abraão escolheu o deserto do Negev. Hoje o Negev floresceu. O Negev hoje está realmente algo espetacular o que acontece no Negev hoje. Mas quando você olha para o lugar aonde Lot escolheu, o que é que aconteceu? Ele escolheu Sedom, Amorá, Sodoma e Gomorra. E depois da destruição, a terra foi totalmente esterilizada. Até hoje está lá como um testemunho vivo para quem quiser ver. Pedras de sal é o que você mais vê, sal o tempo inteiro. O sal esterilizou todo lugar, por isso que chamam o final das águas do Iardém, chamam de Mar Morto. Yam Hamelah, o Mar do Sal, na verdade em hebraico é chamado, não é um mar, é um lago, com o final das águas do Jordão, e lá está um lugar mais baixo do planeta Terra, um testemunho realmente do que aconteceu, do que a Escritura Sagrada é verdadeira, Baruch Hashem. Então, o que era verde no passado se tornou hoje um lugar totalmente deserto, e o que era deserto no passado, hoje floresceu. O anjo de Adonai disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, vá para você, e tem esse termo aqui, né? Vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Azá, a via deserta. Muito bem, vamos lá. Ha-Neshama, Ha-Yoredet, Yerushalayim, Boaha, Azat. No final, vou mostrar para vocês o mapa, para vocês se situarem geograficamente do que o texto está dizendo. Essa via deserta que é colocada aqui é como se chama hoje essa estrada que passa próximo de Hebron, desce por Beersheba e vai diretamente passar por Azá e, consequentemente, descer para o Egito. Então, é justamente essa estrada que se fazia de Jerusalém para Mitzrayim, para o Egito, passando pela terra dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades. Azá, em hebraico, Azá, que é Gaza, que se conhece como Gaza, Ashkelon, Ascalão, como algumas Bíblias trazem, Ashkelon, Ashdod, que algumas Bíblias trazem erradamente Azoto, que tradução péssima. Por isso que eu dou muito ponto à tradução do David H. Stern, gosto demais, simplesmente por isso. Os nomes são mantidos originalmente. Isso facilita muito, não só a compreensão, como principalmente os lugares são mantidos também como realmente os nomes são. Então, facilita você achar qualquer coisa. Se você procurar em Israel Azoto, você não vai achar nunca, porque não existe, nunca existiu esse lugar. Agora, Ashdod existe até hoje, uma cidade portuária, antiga cidade dos filisteus, uma cidade belíssima. As margens do mar Mediterrâneo, assim como Ashkelon e assim como também Azá, Gaza. São cidades litorâneas, banhadas pelo mar Mediterrâneo. Yam Gadol, o mar grande. Falei 3 cidades, tem mais a cidade de Ekron e a cidade de Gat, de onde veio Golias. 5 cidades principais dos filisteus. Preste atenção no verso 27. Verso 27 do capítulo 23. 27, capítulo 27. Que capítulo 27?
Capítulo 8 de Atos, verso 27. Vamos para os detalhes. Vamos para os detalhes. Vamos para os detalhes do capítulo 8, verso 27. Prestem bastante atenção nos detalhes. Vaiakam, Vaielar. Ele se levantou, Vaielar, e foi, e seguiu. Quem se levantou e foi? Filipe, se levantou e seguiu. Verriné, e de repente, Ishgibor Rail, um homem poderoso, Ishgibor. Essa parte aqui, na maioria das traduções, acredito que não vai aparecer, como está aqui no original. Mas vamos traduzir como está aqui. Ishgibor, um homem, Gibor quer dizer poderoso. Poderoso. Rail é como Eshet Rail, uma mulher virtuosa. Mas, na verdade, o termo Rail quer dizer duro, muito duro, forte, poderoso. São sinônimos, Gibor e Rail. Por exemplo, tem um texto nos Profetas muito conhecido que diz o seguinte: Lo vechail velo verua kim beruchi amar Adonai tsevaot. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu mover, diz Adonai dos exércitos. Então, não é pela força. A palavra que traduzido por força é Rail. Rail, essa palavra aqui mesmo. Gibor Rail. Então, nós podemos traduzir muito poderoso. Um homem muito poderoso. Olha o detalhe. Cuxi. O que é Cuxi? Cuxi vem de Cush. Cush, em hebraico, quer dizer negro. Cush quer dizer negro. Relacionada à cor da pele. Essa palavra, na língua grega, quer dizer rosto queimado. Na língua grega. São duas palavras juntas, que não me lembro agora como pronuncia. Grego não é minha especialidade. Quer dizer rosto queimado, fazendo referência à cor da pele também. A palavra Cush quer dizer negro. E Cush é um dos filhos, o primeiro, por que não dizer, o primeiro filho de Ram. Ram, filho de Noar. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas possivelmente foi o primeiro homem a nascer, foi a primeira pessoa a ser gerada, a nascer após o dilúvio. Nenhum nasceu antes do dilúvio ou durante o dilúvio, porque no dilúvio foram 8 pessoas na arca. Noar, a esposa, os 3 filhos, na ordem de nascimento, Ham, Shem e Yefet. O primeiro a nascer não foi Shem, foi Ham. Muito bem. Apesar que na ordem da escritura aparece Shem, Ham e Yafet, mas essa não é a ordem de nascimento. Isso vai ficar para outro dia, para Parashá Noah. Deixa que a gente estuda isso lá. Vou mostrar a vocês. Dentro da escritura. Vamos lá. Ham, Shem e Yefet, 3. E as 3 esposas. 3 mais 3, 6. Mais 2, Noah e a esposa, que não sabemos o nome, 8. Então foram 8 na arca.
Depois do dilúvio, é que começaram a gerarem filhos. Cush foi o primeiro filho a nascer de Ram. Há um probleminha na mente das pessoas que não percebem direito os textos bíblicos que afirmam que Noé amaldiçoou Ram. Noé nunca amaldiçoou Ram. Noé amaldiçoou Canaã, que é o último filho de Ram, o mais novo, o caçula. Foi o último filho. Ele teve 4 filhos. O quarto filho, o último, Canaã. Então, não foi amaldiçoado, não, viu? O Ram, ou cão, como muita gente fala. Isso está na mente das pessoas e eu não sei por quê. Porque não tem no texto bíblico. Não aparece no texto bíblico isso. Quem é amaldiçoado é Canaã. Não tem nada a ver com... Tem a ver com Ram por ser o filho de Ram. Mas não foi Ram. Mas não é só Canaã que é filho de Ram. Cush, por exemplo, é um dos filhos de Ram e é o primogênito. Vou mostrar para vocês já esse texto. Mas vamos para os detalhes. Então, vocês estão vendo os detalhes. Vamos extrair o máximo de detalhes que o texto nos oferece. Lucas, quando escreveu isso, ele não escreveu para você e nem para mim nos dias de hoje. Ele escreveu para um cidadão que não sabemos direito de quem se trata, chamado Teófilo. Ele destinou a Teófilo. Teófilo, ele era um judeu, conhecia os detalhes, ele vivia no exílio, na Galute, ele vivia longe de Israel, fora de Israel, possivelmente. Porém, ele conhecia todos os detalhes da Escritura. Por isso, Lucas coloca bem detalhadamente coisas relacionadas à Torá. O objetivo de Lucas não foi escrever para milhares de pessoas, tá? Não foi esse. Ele deixa claro no início do livro. Ele escreveu para Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos. A questão é que são tão maravilhosas essas obras que acabaram sendo... Teófilo passou para um, que passou para outro, que passou para outro, que passou... E aqui hoje nós estamos falando disso, entenderam? Então, o objetivo de Lucas não era... o objetivo de Lucas era só esse, falar, mostrar... talvez um grande amigo dele que pediu que ele relatasse essas coisas e ele fez isso. É só você ler o início do livro de Lucas e o início do livro de Atos. Você vai encontrar a mesma destinação Teófilo, para Teófilo. Tá? Então, que isso fique claro. Mas vamos faça de conta que você é Teófilo agora e pegue esses detalhes, porque os detalhes são muito importantes. Já vimos um detalhe aqui, Cush, ele era descendente de Cush. Cush é o quê? Cush é o nome do patriarca. Por que o nome desse patriarca é hebraico? Porque, na época, só se falava hebraico. Lembre-se que, quando saíram do dilúvio, eles continuavam falando uma única língua. Somente no capítulo 11 de Bereshit é que as línguas foram divididas. Por isso que os primeiros nomes de países, os países mais antigos da Terra, das nações mais antigas da Terra, são nomes em hebraico, como, por exemplo, Mitzrayim, Egito. Esse nome é hebraico, Mitzrayim é hebraico. Put é outro nome, né? Vamos lá. Lefanav Seris. Olha que detalhe importante. Esse Cuxi, ou seja, você pode hoje faz o território de Cush não é só a Etiópia. O território de Cush pega onde hoje é a Etiópia, vai até o sul do Egito, faz divisa com o Egito no sul, pegando ali onde é Núbia, pronto, aquela parte ali, tá? Então, é um território
Era um território muito extenso. Pegando uma parte também do Sudão, tá? Então, não é só Etiópia, não é só Etiópia. Então, as pessoas traduzem etíope, porque é o maior território de Cush. Etiópia, pega uma parte do que hoje também é o Sudão, e ali a parte sul do Egito. Ele era, o texto diz, seris. O que é seris? Essa palavra aqui, seris. Bom, a palavra seris literalmente quer dizer eunuco. Essa palavra vem da palavra sar. Sar. Não sar com samer, perdão, não sar com sim ou com shin de príncipe, mas sar com samer, assim, ó. Samer resh. Sar assim é diferente de sar com sim. Sar com sim é príncipe. Sar com samer quer dizer teimoso. Ao pé da letra. Impulsivo. Teimoso, impossível. E quando eu junto o Yud e o Samer, Yud quer dizer mão, Samer quer dizer apoio. Mão e apoio. Quando você junta, você forma seris ou saris, que quer dizer eunuco. Mas o que é eunuco de acordo com a língua hebraica? Depois eu falo de acordo com as outras línguas. De acordo com a língua hebraica, a junção dessas palavras gera a palavra saros, ou sarus, que quer dizer castrar, capar, castrar, cortar. Cortar o quê? A genitália, o órgão sexual. Castrar ou cortar. Então, a palavra seris, eunuco, é esse o entendimento hebraico. Saris ou seris quer dizer castrado. Eunuco. Eunuco, não tem a tradução eunuco, quer dizer um homem castrado, com as partes íntimas esmagadas, dilaceradas, cortadas ou inutilizadas. Veja que o texto antes disse que ele é um homem muito poderoso, mas também é dito que ele é um eunuco. Um homem muito poderoso e um eunuco, isso é possível. Como é que isso é possível? O que é a palavra eunuco? Já que a tradução do português é eunuco. Então, do português, vamos ver de onde veio essa palavra. A palavra eunuco do português vem do latim eunucos, que do latim pegou emprestado do grego, veio do grego. Uma junção grega de duas palavras que quer dizer o seguinte: a primeira quer dizer cama e a segunda quer dizer vigiar. Ou seja, essa palavra eunuco, que a gente fala em português eunuco, vem do latim, que veio do grego, que quer dizer o homem que vigia a cama. O homem que vigia a cama. Que cama? Que vigilância. Muito bem. Os reis no passado, eles eram considerados, os reis no passado, eles eram considerados em muitas culturas como deuses. Na cultura egípcia, por exemplo, os reis eram considerados deuses. Os faraós. Como é que se chamavam os reis egípcios? Qual era o símbolo? Qual era não o símbolo. Qual era a forma de chamá-los? Faraós. Faraós. Ok? Faraós.
Muito bem. Ok. O grande problema é que os faraós, os reis egípcios, estou falando dos reis egípcios agora, esses reis egípcios, assim como reis, como era costume entre os reis, mostrar poder, mostrar virilidade, mostrar força. Para demonstrar isso, eles tinham muitas riquezas, algo do próprio sistema de Nimrod, assim como o poder, assim como o governo, e ele também tinha muitas mulheres. É por isso que na Torá, na semana passada, o Eterno disse: cuidado quando vocês escolherem um rei, quando vocês não quiserem mais, quando vocês cansarem dos juízes e escolherem reis. Cuidado para que ele não tenha muito dinheiro. Cuidado para que ele não tenha muitas mulheres. Cuidado para que ele não volte ao Egito. E ele tem que ler a Torá todos os dias. Os reis, isso era um costume dos reis. Então, um rei que não tinha muitas mulheres, esse rei não era considerado um rei poderoso. Um rei que não tinha muita riqueza, ele não era considerado um rei poderoso. Isso era sinônimo da realeza. Ele tinha, isso era algo que os reis queriam ter para demonstrar o seu poderio. Então, os reis tinham muitas mulheres, muitas mulheres. E o local onde ficavam essas mulheres é chamado harém, ou harém. O harém é onde ficavam as mulheres do rei. Essas mulheres são apenas do rei. Nenhum outro homem poderia tocar nelas. O problema é que um palácio cheio de homens e cheio de mulheres, a coisa não dá certo. Sempre acontecia de algum dos oficiais do palácio, de algum dos soldados da guarda real, se envolver com uma ou mais mulheres do rei, quando o rei não estava vendo. E aí, de repente, alguém comentava, alguém falava, e esse boato ia passando de um para o outro até chegar no povo. E quando o povo ouvia que o rei foi traído, isso era um fim para ele, porque a traição, um rei ser traído, era sinal de fraqueza e que ele não era tão viril assim, ou seja, que ele não era tão forte assim para governar e liderar o povo. No Egito, se encontra muitos relatos nos hieroglifos, nas paredes, de faraós que foram traídos, não só pelas suas esposas, como também pelas suas concubinas. E esses faraós que passaram por isso, todos foram destituídos do cargo, perderam o reinado. E aqueles que traíram os faraós, eles eram condenados a serem mumificados vivos. Algo terrível. Você deve se lembrar de um filme chamado A Múmia, que acontece exatamente isso. Se você pegar esse filme e assistir, você vai ver no começo do filme um dos sacerdotes, não é nem um soldado, é um sacerdote do faraó, ele tem um caso com a mulher, com a esposa, ou uma das esposas daquele faraó. E quando descobrem, e quando é descoberto o caso, quando é descoberto, aquele homem, ele é mumificado vivo. Aquilo ali, apesar de ser uma fantasia, uma ficção, mas isso realmente acontecia. Existem relatos sobre isso. Não muitos, mas existem. Por que não muitos? Porque chegou um momento que os reis desenvolveram um dispositivo anti-traição. Os reis desenvolveram um dispositivo anti-traição. Como assim? Muito bem. Os reis chegaram e pensaram o seguinte: quem pode me trair
são os homens que estão dentro do palácio. Então, para que os homens que estão dentro do palácio nunca, e homens que entram no palácio só entram se forem convidados. E quando entram, são vigiados o tempo inteiro, e quando saem, são vigiados o tempo inteiro. Então, esses não vão ter tempo jamais de fazer alguma bobagem. Eu estou preocupado com os que vivem aqui comigo. Os guardas, o copeiro, o padeiro, o cozinheiro, né? Esses homens, qual foi o dispositivo que os reis desenvolveram? Todos os homens que vivem dentro do palácio, eles deverão ser castrados. Veja o que a palavra em hebraico, sar, quer dizer teimoso, impossível. Impulsivo. E seris e sarus, castrar. Se você digitar no próprio Google eunuco, você vai ver a palavra saris. Saris. Essa é a palavra. A palavra hebraica. Eunuco quer dizer saris. E do latim, que veio do grego, vigilante da cama. Por quê? Porque o que é que os reis desenvolveram? Castraram os homens do palácio, que se tornaram agora vigilantes da cama. Ou seja, vigilante. Eu vou mostrar a vocês uma foto de 1920, de um vigilante, 1912, perdão, de um vigilante do Palácio Imperial, né, do sultão Abdulhamid, do Império Otomano, um eunuco em 1912, e ele na porta do rei, onde ficavam as mulheres do rei, no harém. Ele ficava lá vigiando, vigilante da cama, para que nenhum homem entre, a não ser o rei. Todos são castrados. Então, nenhum precisa jurar ao rei que não vai traí-lo. Porque o cidadão pode jurar para o rei agora, mas existem certas coisas que eles não vão cumprir. Castrados, não tem como eles traírem o rei. Então, eles eram castrados, mas, em compensação, todos que estavam dentro do palácio, que eram castrados, em compensação, recebiam boa quantidade de dinheiro, fama e poder. Em contrapartida, eles eram tidos em alta conta, eram homens de confiança daquele determinado rei. No livro de Bereshit, em Gênesis, nos apresentado o primeiro eunuco das Escrituras Sagradas. Está no final do capítulo 37 de Bereshit, Gênesis. Gênesis, capítulo 37, no final nos é apresentado um homem chamado Potifar, eunuco do faraó. Eunuco, algumas versões bíblicas não trazem eunuco, trazem oficial. Está errado essa tradução, está erradíssima. Oficiais é soterim e não sericim. Saris quer dizer eunuco, castrado. O Potifar era eunuco do faraó. E é muito simples entender. Ele servia ao faraó dentro do palácio. E é interessante também descobrir que ele era muito poderoso, óbvio. Que ele tinha muita riqueza, óbvio. Mas ele era casado. Ele tinha uma esposa. Mas você não se torna eunuco quando você nasce. Normalmente, se tornava eunuco, às vezes com 30, com 40, depende do momento em que você é chamado para servir ao rei dentro do palácio. Não sabemos quando Potifar se tornou eunuco. Sabemos que ele era eunuco e que ele era casado. Mesmo que você tivesse uma vida normal com a sua esposa, gerasse até filhos e se tornou eunuco, aquela mulher não ia lhe deixar. Você não ia abandonar, a mulher não podia lhe abandonar. Ela era sua esposa e se tornaria sua esposa para sempre. Assim era o pensamento deles na época. O que ele não poderia dar para ela sexualmente falando, ele podia dar para ela de outras formas, tipo joias, né? Roupas,
riquezas, e assim sucessivamente. Quando você lê no livro de Bereshit a história de Yosef, de José, quando está lá, e a Torá começa a dar um a um os motivos que levaram aquela mulher a desejar Yosef, quando diz que ele era bonito de corpo, ele era bonito de rosto, quando diz que ela estava sozinha com ele, não tinha nenhum... E também quando diz que o Potifar, ele não ligava para nada na casa. Tudo quem resolvia era Yosef. Então, muita gente critica a mulher, obviamente que ela não fez nada certo, mas é sempre bom olhar o outro lado da história antes de criticar alguém. Não olha só um lado, não. Olha o outro lado da moeda também. Porque se coloca no lugar, eu quero dizer. Não estou justificando e nem defendendo o que ela fez. Obviamente não. Mas eu quero que você observe por outro ângulo, por outra perspectiva. Quanto tempo tinha que aquela mulher não se relacionava com o seu marido? Não sabemos. Uma mulher que era acostumada, que tinha uma vida ativa, sexual, e agora não tinha mais, porque o marido era eunuco. Potifar. Esse é um exemplo. Mas nós temos outros exemplos, e eu quero mostrar isso um pouco mais na frente. Eu quero continuar com vocês aqui. Parou aqui. Lucas deu o detalhe que ele é eunuco. Esse detalhe é muito importante. Baruch Hashem. É muito importante para você entender o restante do texto. Ele era eunuco ha-malka kandak me-eretz kush. Ele era eunuco da rainha. Malka é o feminino de Melech. São as mesmas letras. Mem, Lamed, Kaf, que no caso de Melech vira Raf, e aí vem o Re no final, que é a regra hebraica de transformar uma palavra masculina em feminina. Melech é rei, Malká, rainha. Da rainha. É estranho, porque ele deveria ser eunuco de um rei, mas é citado rainha. E aqui, em hebraico, Lucas cita uma palavra muito interessante, kandak. Kandak, que algumas traduções estão Candace, que tradução terrível. Não é o nome da pessoa, é um título, o mesmo título de Faraó, de Avimelech, por exemplo, né? De César dos romanos. Então, Candac não é o nome dela. Candac quer dizer a rainha-mãe. Rainha-mãe, um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, ou rainha-mãe. Segundo historiadores romanos, durante esse período, um dos historiadores romanos chamado Plínio, ele inclusive coloca o nome dessa rainha, dessa época, e o nome dela não é Candac, não. O nome de Candac é o título. O nome dela é Aminitere. Aminitere. Segundo Plínio. Muitas incursões do Império Romano foram feitas nessa região. E sempre quem era a liderança de Cush era uma mulher. E por que uma mulher e não um homem? Em sociedades tão machistas, por que uma mulher dominava? Daqui a pouco eu explico a vocês o motivo, porque nós temos justamente Cush como um detalhe importantíssimo na história da humanidade. Desde o princípio, desde o começo desse povo, as rainhas, ou seja, as mulheres, tinham um papel muito mais destacado do que os próprios homens. Em total rebeldia à palavra do Eterno. Lembre-se, por exemplo, da mãe de Nimrod, Samiramis. Ela ditou as regras de todo o paganismo que nós temos hoje. Nimrod, ele não conseguiu chegar até o fim, porque ele foi morto.
mas ela levou adiante o culto pagão e todos os detalhes que Nimrod colocou. Então, isso virou um costume, um padrão em Cush. Cush, por que Cush? Me explica Cush. Eu trouxe o nome em hebraico. Você deve estar com a tradução com o nome Etiópia, mas essa tradução não é boa, porque não é só Etiópia. Vamos para a Escritura Sagrada, no capítulo 10 de Bereshit, e você faz a conexão aqui, ó, Meeretz Cush, a terra de Cush. No capítulo 10 de Bereshit diz: Ubinei Ram, e o filho de Ram, e os filhos de Ram, e filhos de Ram. E os filhos de Ram, Cush, o primeiro, Mitzraim, o segundo, Put, o terceiro, e Kenaã, o quarto. Esse aqui foi o amaldiçoado, Kenaã. Cush é o primogênito, o primeiro filho de Ram. Possivelmente o primeiro homem a nascer após o dilúvio. Uma das nações mais antigas da Terra. E é dessa nação, no verso 8 do capítulo 10, que nos é apresentado, presta atenção, Vecush, Yalad et Nimrod. E Cush gerou Nimrod. Mas Cush já tinha gerado vários filhos. Seba, ou Sevá, de onde vem aquela rainha que se casou com Shilomô. Havilá, uma terra onde tinha bastante ouro, né? Ve-Savta, Ve-Ramá, Ve-Savichá, Ubnei, Ramá, Shevá. Aí, muito tempo depois dele gerar todos esses filhos, ele gera, talvez já idoso, ele vai gerar Nimrod de Samiramis, ele gera Nimrod. E aí o texto diz, Hu Rechel Lihiriot Gibor Baaretz. Ele começou a ser poderoso na terra. Veja, Gibor. E é interessante que traz também esse homem no original, a maioria das traduções não trazem esse termo Gibor. Gibor, poderoso. Né? Mas esse homem, que não sabemos o nome, do capítulo 8, verso 26 em diante de Atos, esse homem de Cush, esse eunuco, ele é descendente de Cush, ou seja, descendente da linhagem de Nimrod. Ele era príncipe, vou apagar aqui os riscos aqui, vamos lá. Vamos seguindo aqui no texto. Verru Sar, agora Sar aqui de príncipe com Samer, com Sim, não com Samer, de Saris, tá vendo aqui? É diferente, são letras diferentes, significados diferentes. Sar quer dizer príncipe, Sar, então, esse eunuco, ele era príncipe, Lechol Bet Otsará, de toda a casa do tesouro. Ou seja, ele era ministro de finanças, ele cuidava de todo o tesouro. Um homem extremamente rico, sem dúvida. Ele cuidava de todo o tesouro do reino. Um homem poderoso, mas era eunuco. Asher ba Yerushalayim, que estivera, que entrou, ba, entrar, chegar, que chegou, que entrou em Jerusalém, le Histachot, le para Histachot, para adorar. Esse termo adorar tem a ver com a adoração das festas bíblicas. Então, sem dúvida nenhuma, ele estava indo para uma carral, para o ajuntamento do povo de Israel em Jerusalém durante as festas. Porque você vai para Jerusalém adorar, isso significa você vai para Jerusalém para celebrar alguma festa bíblica. Não sabemos qual é exatamente essa festa que ele foi. Não sabemos.
O texto não nos diz que festa é essa. O texto não nos informa que festa é essa. Para adorar Chamá, para adorar ali em Jerusalém, no Monte Moriá, na festa. Agora, há um grande problema. Porque o texto que nós lemos no princípio da Torá diz que nenhum homem eunuco, castrado, com as partes íntimas esmagadas, cortadas ou defeituosas, poderá entrar na Assembleia, na Carral de Adonai. Não pode. Ele pode ir até um determinado momento, mas ele não pode estar no pátio como os demais celebrando a festa. Por quê? Porque ele é eunuco. E Lucas ele deixa esse título, esse termo, bem destacado justamente para você fazer essa conexão. Então, você tem que extrair bem os detalhes. Lucas fala muito desse termo também. Cuxi, ele deixa isso bem claro também. Lucas também deixa claro que ele era um homem muito poderoso, ele tinha condições financeiras. Né? Para ter saído de onde saiu, com a distância que é entre a terra de Cush e a terra de Israel, que antigamente era a terra de Canaã, uma distância muito grande. Ele precisaria de muitos suprimentos e de muitas pessoas o auxiliando. Só uns detalhes para vocês. Aqui, ó, uma foto aqui, essa foto é bem interessante, uma foto de 1912. Aqui você vê aqui um eunuco em frente ao Palácio Imperial, aqui, ó. Dentro do Palácio Imperial do Sultão Abdulhamid II, do Império Turco-Otomano. Olha ele na porta aqui, tá vendo? Ele está na porta. Porque esse é o significado realmente de eunuco. Guardador da cama. Ele guarda, essa porta aqui é onde ficavam as mulheres do rei. 1912. Sobre a rainha, olha essa escritura aqui, olha esse desenho numa parede. Uma mulher, tá vendo? Uma mulher com a espada na mão, mostrando a Kandak, ou seja, as rainhas. Pouco se fala dela na história. O que há mais de história sobre ela está nos relatos dos historiadores romanos durante o Império Romano. 7 delas são relatadas. Possivelmente tiveram muito mais ao longo da história. Existem historiadores hoje modernos que estudam bem de perto sobre essas mulheres. Trago para vocês aí um mapa. Esse mapa é bem interessante. Baruch Hashem. Esse mapa nos traz aonde ficou Ram. Ram está de verde, tá vendo? A grande parte da África, Ram. Aqui você vê Canaã, tá vendo Canaã aqui? Canaã. Também pertencia aos filhos de Ram, o próprio Canaã. De vermelho em cima, na parte da Europa em cima, e o leste da Ásia, você vê Yefet. E aqui, na parte que pega uma partezinha também do sul da Europa e a maior parte da Ásia, Shem. Eu quero que vocês observem onde estava Cush. Cush estava abaixo de Mitzrayim, Egito. Coladinho, Cush e Mitzrayim. Então, daqui saiu Nimrod, daqui. Perceba que Nimrod ele estabeleceu as cidades na terra de Shinar. Foi aqui, nesse local, território de Shem. Isso a gente vai ver lá na Parashá Noah. Então, Nimrod ele saiu daqui para atacar Shem, o território de Shem. Ele foi contrário às palavras que foram ditas por Noah e que ecoaram entre os irmãos.
Então, desde que ele nasceu, ele foi treinado, ele foi ensinado a se rebelar contra Shem e contra Adonai. E, de fato, ele fez isso. Aqui, você vê de verde, a terra de Shinar. Ele estabeleceu aqui o santuário de adoração. E estabeleceu os 3 pilares. Um deles, idolatria, religião, amor ao dinheiro, apego aos bens materiais, e o governo. Ele foi o primeiro governante sobre a terra. Primeiro a governar. Então, essa história que estamos vendo no livro de Atos, esse eunuco, ele saiu daqui de Cush e foi até Canaã. Você vê no mapa, pensa que é perto, mas tem muitos lugares aqui de rios que não dá para atravessar. Esse trajeto fica em torno de 3.200 quilômetros entre Cush e Jerusalém. 160 dias de viagem. Aproximadamente 5 meses de viagem. Então, como é que um homem saiu de um lugar tão distante, tão longe, para ir a Jerusalém adorar? Isso quer dizer que ele conhecia as Escrituras, isso quer dizer que ele conhecia o Eterno, de alguma forma conhecia, e não só isso, ele conhecia a língua hebraica. Como ele aprendeu a língua hebraica? Por que ele foi para lá? Ancestral de Nimrod, mesma linhagem. O que ele foi fazer lá? Como é que ele sabia que ia ter festa bíblica? E quando seria essa festa? Então veja que ele tinha conhecimento dessas coisas. Ele sabia ler em hebraico, ele sabia falar em hebraico. Isso a gente sabe porque a gente vai ler o texto aí. Com quem ele aprendeu? Como ele aprendeu? Como ele aprendeu? Ele aprendeu. Que ele estava lendo o Sefer Yeshayahu Hanavi, o livro do profeta Yeshayahu, Isaías. Como ele aprendeu isso? Quem ensinou a ele? Ele investiu nisso? Ele pagou alguém para ensiná-lo? Tudo isso são coisas que a gente imagina. Não era fácil aprender hebraico naquela época. Hoje é muito mais fácil. Naquela época não existia o canal Techuvá Total, por exemplo, e outros canais excelentes, até melhores do que o Techuvá Total, que ensinam a língua hebraica gratuitamente. Antigamente não existiam essas coisas. Antigamente a língua hebraica ela não era uma língua que as pessoas tinham tanto interesse assim de aprender. Porque nessa época, a língua mundial, a língua é como o inglês hoje, que todo mundo tem a necessidade de aprender, nessa época era o grego. O grego. Ou o latim dos romanos, que, de uma certa forma, retirou muita coisa do grego. Absorveu muita coisa do grego. Sem dúvida. Então, que interesse desse homem? Não sabemos do seu passado, não sabemos o que aconteceu. O que sabemos é que ele saiu de Cush e foi a Jerusalém para adorar. O problema é que temos a certeza que ele jamais poderia entrar na Carral, jamais ele poderia. Porque está lá o mandamento da Torá. Não pode. Ah, mas ele é rico, mas o texto diz não pode. O capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: Vaiomer Haruach el Pilipos, e falou o mover de Adonai para Filipos. Eu coloquei de Adonai entre parênteses porque não tem o nome Adonai aqui, mas é óbvio que essa Ruach, que esse mover, que essa manifestação, é claro que é do Eterno. Nete lecha Vehite halech etzel ha merkava
Merkavá, da carruagem. Hazot, aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Etzel, aproxime-se. Ha Merkavá, da carruagem, e fique perto dela. Verso 30. Então, Filipe correu e viu o etíope. Vayaratz elav Filipos, vaishma kihu kore besefer Yeshayahu Hanavi. Então, correu Filipe e ouviu o etíope. Aqui, colocar a tradução. Você vê, nem tem aqui o nome etíope. Não tem nada disso aqui. Etíope aqui, vou cortar aqui. Ó. Então, correu e ouviu. É claro que está falando do eunuco, obviamente, está falando dele. Lendo, corê é ler, ani corê, eu leio. Lendo o quê? No livro, Besefer, no livro, Yeshayahu Hanavi, no livro de Yeshayahu, o profeta, Vaiomer Hachi Yadaita et Asher Atakore. Você entende o que está lendo? Você entende o que está lendo? Não tem, ele perguntou. Também não tem no texto hebraico. Claro que é uma pergunta, né? Sem dúvida. Verso 31. Vai Omer e disse: Eiha edá bilti im ioreni ish vai kavesh vai kesh et Filipos la alot ve la shevet ito. Como posso? Ele respondeu. A menos que alguém me explique. E ele convidou Filipe para la alot, para subir. Alot, para cima. Alot, subir. Ve la shevet ito. E sentar-se com ele, e para sentar-se com ele. Shevet é sentar, mas é a mesma escrita da palavra Shabat. Shin, Bet e Tav. Shabat e Shevet é a mesma coisa. Tem a mesma raiz, as mesmas letras, o mesmo valor numérico, 702. É igual, são palavras iguais. Shabat e Shevet. Shevet é sentar. Né? Shabat, descanso. São palavras idênticas. Você se senta no Shabat para ouvir a palavra, para estudar a palavra, para estar com a família. Você se senta, você não se levanta para trabalhar. Você se senta. Shabat. É essa a raiz. Então, perceba que o homem, o eunuco, ele sabia ler em hebraico, ele sabia ler, ele conhecia a língua, ele só não estava entendendo o texto, mas ele conhecia a língua hebraica. Ele sabia falar hebraico. E ele tinha um rolo, gente, ele tinha um rolo do livro de Yeshayahu. Como ele comprou esse rolo? Um rolo desse, você comprar, adquirir um rolo desse, você tem que ter hoje equivalente, mais ou menos, o dinheiro de um carro 0 quilômetro. Um rolo desse demorava-se anos para se terminar. Feito todo à mão. Você tinha que contratar uma pessoa, um escriba licenciado que tinha... Ou seja, o nome não é escriba, é a tradução do português que vem do grego. Mas o nome é soferim, sofer, ou seja, contador. Ele conta as letras, é um trabalho impressionante. Ele pega o original e vai e conta as letras, soma as letras de uma linha, anota o resultado e faz a transcrição na linha, depois ele soma. Se bater o resultado, quer dizer que todas as letras que estavam no original foram transcritas para a cópia. E ele vai para a segunda linha a linha. Isso é trabalho de anos. Se ele errar alguma linha dessa, ele não pode. Errou uma linha, ele não pode cortar ali, emendar. Não, tem que fazer tudo de novo. Então, é um trabalho minucioso, tem que ser com muita calma.
Ele não pode fazer isso durante a noite, tem que ser durante o dia. Ele não pode fazer isso durante o Shabat, porque você não pode trabalhar no Shabat. Ele não pode fazer isso durante as festas. E assim sucessivamente. Então, é um trabalho minucioso. Você ocupa toda aquela pessoa por anos. Isso somente encomendado. Não se tinha isso antigamente em livraria. Não existia livraria que vendesse esses rolos. Tinha que se fazer encomenda. Esse homem investiu. Acredito que ele tentou comprar até a Torá, mas olha, se o livro de Yeshayahu já é difícil, imagine todos os 5 livros da Torá. As pessoas não tinham isso em casa, gente. Somente quem era muito, muito rico. E esse homem tinha. Ele investiu em tudo isso. Você observa que ele queria a todo custo aprender. Não conseguiu comprar a Torá, mas ele conseguiu comprar o livro de Yeshayahu. O que fez ele comprar esse livro? O que fez ele buscar conhecimento? O que eu penso? O que vem à minha mente pelas informações do texto? Se Lucas fez questão de dizer que ele era um eunuco e que ele foi para Jerusalém adorar, óbvio que Lucas está querendo dizer. Ele chegou em Jerusalém para adorar e não deixaram ele ir até o lugar. Lembre-se que o templo ainda existia. O templo ainda não havia sido destruído. Ainda existia o local de adoração, no Monte Moriá. Como ele foi barrado, como não deixaram ele entrar por ele ser eunuco, e ele queria aprender sobre essas coisas. Ele queria ver onde estava escrito. Ele queria entender como era. Só que não se compra por mais dinheiro que você tem que encomendar. Não sabemos se ele já havia encomendado antes ou se alguém tinha esse rolo lá e disse, olha, por essa quantia de dinheiro aí você pode levar e eu encomendo outro aqui. Não sabemos. Ou se algum escriba tinha um rolo que tinha terminado lá e a pessoa que encomendou, de repente, até faleceu, morreu e não estava ali para poder pagar e ele estava com um rolo lá. Não sabemos. O que sabemos é que ele tinha esse rolo. O que sabemos é que ele investiu. O que sabemos é que ele queria fazer techuvá. Ele queria fazer techuvá. Ele era da linhagem de Cush. Ele era da linhagem de Nimrod, mas ele queria fazer techuvá. Isso é maravilhoso. Esses detalhes são impressionantes. Então não é à toa porque que Adonai, estando Pilipos em Chorom, em Samaria, e no capítulo 8 de Atos descreve que com muito sucesso as Becerot sobre Yeshua se espalhavam na região de Chorom. Chorom, Samaria, entre a Galileia e Jerusalém, no meio, no centro. Entre uma região e outra. Mas, por causa de um homem, o Eterno disse, saia de onde você está e vá até... A distância é muito grande. Ele estava acima de Jerusalém e tinha que descer. São mais de 130 quilômetros, em linha reta. Você observa o que é que Adonai move por uma alma, por um ser humano que se propõe a fazer techuvá, não importa de onde ele seja, mesmo que seja de Cush, da linhagem pela qual se rebelou contra o Eterno no princípio, após o dilúvio. Essa é a linhagem, vem de Cush, o grande rebelde, Nimrod. Até daí, não importa de onde seja. O Eterno, ele não faz acepção de pessoas, ele não diferencia as pessoas por cor, ele era negro, raça, religião, seja lá o que for.
todo aquele que deseja fazer techuvá, jamais, jamais o Eterno desprezará. Ele move os céus e a terra. E foi por isso que Filipe saiu de onde estava e foi até esse homem. Até agora ele não entende bem ainda o porquê que ele estava ali. Não era melhor estar em Chorom, Samaria? O verso 32 nos diz o seguinte: e esta era a escrita que ele estava lendo no livro. Vezehu hakatuv asher karaba sefer. Ele foi levado como ovelha para ser morto, como cordeiro silencioso, diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Verso 33 continua. Ele foi humilhado e privado de juízo. Ele foi humilhado e privado de juízo, ou de julgamento, ou de um julgamento justo. Quem pode falar a respeito de seus descendentes ou de sua geração? Que dorô vem de dor. Dor quer dizer geração, mas também quer dizer descendente. Pois sua vida foi tirada da terra. Quem pode falar sobre os seus descendentes ou sobre sua geração? Pois sua vida foi arrancada, foi cortada da terra. Que nigzar me eretz chaiv, pois cortada da terra foi sua vida. Verso 34. Isso é o capítulo 53 de Yeshayahu. O eunuco disse a Filipe, novamente é citado o termo eunuco, raçariz, o castrado. Você pode também colocar essa tradução, o capado. Pode colocar, não tem problema nenhum. Castrado, capado. Saris, essa é a palavra. Vaian raçariz, vaiomer el pilipos. O eunuco disse para Filipe, esta é minha pergunta. Por favor, me responda. De quem o profeta está falando? Mimerra almi medaber hanavi. De quem fala o profeta? Al-nafshi, al-nafsho, não, al-nafshi é sobre a minha alma, não é sobre a alma dele. Al-nafsho, sobre a alma dele, ou seja, sobre a alma do profeta, sobre o próprio profeta, ou, que você já sabe que em hebraico quer dizer ou, trazendo em português, ou al-ish acher, ou de outro homem. Está falando dele próprio, da própria alma dele, do profeta Yeshayahu, ou ele está falando de outra pessoa? Verso 35. Então, Filipe começou a falar, começando por essa passagem, ele anunciou as Beserot et Yeshua, as boas novas a respeito de Yeshua. Verso 36. E prosseguindo pela estrada, apesar de ser a via deserta, apesar de ser o deserto do Negev, muitos afluentes passam por ali. Chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, novamente é citado eunuco, várias vezes. É mais citado eunuco do que a própria palavra Cush. Cush é só no começo. De repente, Lucas para de chamar Cush, para de falar de Cush e sempre vai se chamando de eunuco, sempre batendo nessa tecla. Eunuco, eunuco, eunuco. Isso ele está chamando a atenção do fato de ele ter ido a Jerusalém para adorar sendo um eunuco, ou seja, impossibilitado de estar junto com a Assembleia e participar da festa. Mas isso não impediu, isso não entristeceu esse homem, isso não deixou esse homem revoltado,
Muito pelo contrário, ele quis aprender, ele quis buscar mais e mais, porque ele tinha amor pelo Eterno. O coração dele era como o coração de Cornélios, um romano, Baruch Hashem, que não conhecia as escrituras, mas o seu coração, Baruch Hashem, suas orações, as suas tzedakot, chegaram até o Eterno. E o Eterno moveu céu e terra por causa desse homem. O que eu quero que vocês observem é que a Torá ensina que nós devemos tratar os estrangeiros como se fossem naturais da terra. O que o Eterno quer dizer é, não pense, porque alguém é estrangeiro, que jamais poderá se tornar um natural da terra. Porque ele pode fazer techuvá. Pode. A porta da techuvá está aberta para todos os povos. Todos. Prosseguindo, chegou a um lugar onde havia água. E o próprio eunuco, não o Pilipos, mas o próprio eunuco, disse, Hinemaim, aqui tem água, veja, aqui tem água. Existe alguma razão pela qual eu não posso ser imerso? Meritavel, vem de matibil, imergir. Aí vem Yohanan ha-matibil, Yohanan o imersor. Esse detalhe é muito importante na techuvá. Principalmente no primeiro século, onde mais se verifica essa prática de imersão nas águas. Prática essa que é totalmente associada a techuvá. Porque quando você abre, você inicia a ler o Evangelho de Matiarro, também você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos, no de Lucas e também em Yohanan. Todos os 4 detalham bem. E se você lê em hebraico todos eles, você vai perceber a palavra techuvá é o lugar onde mais aparece a palavra techuvá nos escritos nazarenos. A palavra techuvá mesmo. Porque a mensagem da imersão é essa. Abandone os pecados, voltem para o Eterno, ou seja, no texto traz, façam techuvá. E o símbolo de entrar na água, da imersão, matibil, quer dizer mergulhar. Ou seja, cobrir da ponta da cabeça à ponta do pé, do fio de cabelo à ponta do pé. É apenas um símbolo que a pessoa ali ficou limpa naquela hora de toda a sujeira que ela estava, possivelmente do deserto, porque eles estavam no deserto. Yohanan, quando estava fazendo as imersões, era no deserto. Então, as pessoas que chegavam ali, chegavam todas empoeiradas. E aí há um símbolo. Está vendo como vocês estão sujos? Da terra, da poeira? Vocês vão entrar aqui, quando vocês saírem, vocês vão estar limpos. Vocês estão entendendo o que é necessário para realmente chegar ao reino do Eterno? Vocês precisam ser limpos e continuarem assim. Mas não limpos exteriormente falando, e sim por dentro de vocês. Vocês precisam abandonar os pecados. Vocês precisam fazer techuvá. Então, a água em si é apenas um símbolo. Apenas um símbolo. O que é realmente válido e importante é simplesmente como você trata a techuvá. A obediência aos mandamentos, o amor ao Eterno, o amor ao próximo. É isso que é válido. Isso é techuvá. Por que se fazia muito no primeiro século? Porque muitas pessoas no primeiro século eram envolvidas principalmente com a idolatria, com práticas pagãs. O paganismo era muito aberto. No primeiro século, o paganismo era algo aberto mesmo. Era escancarado. Roma, o Império Romano, é que dominava
todas as regiões. Então, esse símbolo da Tevilá, ou seja, da imersão, era para que as pessoas entendessem. Você fazia isso e você entendia um pouco. Só que não adiantava nada a pessoa entrar, sair limpo na água, mas continuar com as mesmas práticas de sempre. Não guarda Shabat, não celebra as festas, não obedece os mandamentos, não honra o pai e a mãe, continua a cometer idolatria, continua profanando o nome do Eterno, continua roubando, mentindo, falando mal dos outros, continua assassinando, continua odiando as pessoas no coração, continua cobiçando o que é do próximo, continua levantando falso testemunho. Você pode tomar 1000 banhos. Você pode fazer 50.000 imersões. Você pode fazer todos os dias uma imersão na sua vida. Não adianta nada. É apenas um símbolo. Então, por que o eunuco quis fazer isso? Porque era uma prática na época. Uma prática muito forte na época. Para as pessoas entenderem isso. Se não tivesse água ali, ele ia fazer techuvá do mesmo jeito? Claro que ia. Na verdade, ele estava fazendo techuvá. Ele que não tinha percebido ainda isso, mas ele já tinha iniciado a techuvá desde o momento que ele foi a Jerusalém, desde o momento que ele começou a aprender hebraico, desde o momento que ele se interessou por tudo isso. Isso é techuvá. Mas techuvá é passo a passo. Quando ele fala da água, achando que somente ser imerso ali já estava tudo ok, mas Filipe fez questão de dizer para ele realmente o que era importante. Está no verso 37. Vaiomer Pilipos im. Esse im aqui é si, viu, gente? Não é im com ain, é im com aleph. E im com aleph é si. Imamim. Isso é maravilhoso. Imamim. Se você confiar, se você acreditar, se você crer, ma'amim vem de emuná, que quer dizer fé, confiança. Imamim ata bechol levavcha. Isso aqui é muito interessante, porque é o que aparece no Shema. Bechol levavcha. Você fala isso no Shema, não fala? Behavtaet Adonai Elohecha, bechol levavcha. E amarás a Adonai com todo o teu coração. Se você crer, se você acreditar, se você confiar com todo o seu coração, mutar lá va'ya'an, você poderá fazer. Então, a questão não é só entrar e sair. O importante realmente é o coração. É acreditar, é confiar com todo o coração. E abandonar os pecados. A água é apenas um símbolo. Eu quero fazer. Faça, vá no rio, se jogue, saia. Mas se você não seguir os caminhos do Eterno, se você não prosseguir com isso, não vai adiantar absolutamente nada. É só um símbolo. Você tirar a foto lá e pronto. Você já entendeu a Escritura? Já? Então pronto. Você tem todos os recursos hoje. Na época não se tinha recursos nenhum. Veja, na época eles não tinham nem a Torá para poder ler. Eles tinham que ir a uma Bet Knesset, a uma sinagoga, para no Shabat ouvir a leitura da Paraxá. Você hoje tem em casa, na sua casa, e você pode ler durante toda a semana. Estudar. Você tem hoje comunidades e mais comunidades como essa aqui que estamos agora, e juntos nós estamos aprendendo a Escritura Sagrada. Isso não tinha no passado. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei como é que tem gente ainda que reclama desse tempo que nós vivemos, com tanta liberdade que temos, com tanta informação que temos. Baruch Hashem. Se você pode, bom, muito bem. Vai Omer.
E disse, e aqui não é Filipe falando, é o eunuco, vai ao meio, e disse, anima a mim, eu amo esse texto, anima a mim que Yeshua HaMashiach ben Elohim hu, eu acredito que Yeshua, o Mashiach, é o filho de Elohim. O eunuco, depois da explicação de Filipe, ele chegou a essa fé. Ou seja, esse eunuco aqui, que não sabemos o nome, é nosso irmão, faz parte do nosso povo, faz parte da nossa fé. Nós estamos vendo aqui, tanto o Filipe, como esse eunuco aqui, eles são duas pessoas que fazem parte do nosso povo. E nós estamos falando deles dois aqui. Hoje, eles dois fazem parte da nossa fé, do nosso povo, do povo do caminho, do povo da Techuvá. Anima a mim que Yeshua HaMashiach ben Elohim hu. Be'emunah shelemah, numa fé completa, na fé completa. Com fé completa, Be'emunah shelemah, com fé completa, anima a mim que Yeshua HaMashiach ben Elohim hu. Eu acredito com todo o meu coração, com todo o meu ser. Verso 38. Preste atenção. Ele ordenou que a carruagem parasse. Então Filipe e o eunuco desceram a água e ele o imergiu. Vai tabel oto. E ele o imergiu. Muito bem. O texto continua. 39. Quando saíram da água, presta atenção, vou ler aqui em hebraico. Vayehi ba'alotam min hamaim va'issa ruach Adonai et Pilipos ve'hasaris lo ra'u. Rahu. Lo, não lo ra'u. Lo ra'ahu. Od. Lo ra'u od. Va'yavor Sameach, alegria, Sameach, le darko. Quando saíram da água, o mover de Adonai, vaissá, levou, carregou, impulsionou. É o que significa vaissá. Algumas Bíblias vai ter arrebatou. Não tem problema isso. Mas o que realmente quer dizer isso? Quer dizer que o mover do Eterno direcionou Filipe para outro lugar. Não quer dizer que pegou ele e milagrosamente ele chegou e foi parar em outro lugar. Não é isso que o texto diz no hebraico. Ele direcionou Filipe para outro lugar. Vai, continua teu caminho, você tem muita coisa para fazer. E é interessante que o texto diz o seguinte, verso 40. E Filipe se encontrou em Ashdod. O Pilipos nimtza ba-Asdod. E Filipe se encontrou na Asdod, na cidade de Asdod. E é próximo onde eles estavam. E seguiu anunciando as Beserot, Vashbaser et Ha-Besorá, as boas notícias, Behol e Rearim Adbo Kisserim, por todas as cidades, Rearim, por todas as cidades, Adbo, até chegar, até entrar em Kisserim, Cesareia. Cesareia fica a 68 quilômetros de Tel Aviv. Asdod fica a uns 40 quilômetros, então dá mais de 100 quilômetros, mas sempre pelo mar Mediterrâneo. Vamos fazer aqui esse mapa para vocês verem. Preste atenção. Filipe estava em Samaria, Chorom. Aqui é a Galileia, ó gente. Aqui é Galil, ó o lago da Galil aqui. Aqui é a região de Chorom. Samaria não é uma cidade, é uma região. E aqui é a região de Yehuda, de Judéia. Tá bom? Essas três regiões.
Muito bem. Então, vamos lá. Filipe saiu de Samaria. Outra cidade que eu destaco é Jerusalém. Olha onde está Jerusalém, Jerusalém. Aonde estava o eunuco que saiu para onde? Pela região aqui, passando por Hebron e por esse caminho para ir para o Egito. Então, ele estava no caminho que vai até Gaza, outro lugar também, tá vendo? Gaza. Você vê que é mar Mediterrâneo. Aonde foi que depois Filipe apareceu? Ou seja, ele saiu, o eunuco não viu mais ele, porque ele pegou outra estrada, ele subiu aqui. Enquanto o eunuco estava comemorando lá, alegre, Filipe se mandou. E aqui ele foi parar aqui em Asdod. Asdod. Você vê que fica próximo. Antes de Asdod tem Ashkelon. E depois você vai ver Iafo aqui, ó, onde próximo a Tel Aviv, Iafo. Aqui você tem Apolônia. Hoje é um parque, né? Hoje é um parque aberto à visitação. Você pode visitar o Parque Apolônia, onde os romanos passaram por aí. E, por último, diz o texto que ele chegou a Cesareia Marítima, Quiserim, Cesareia, cidade de César. Então, você observa que Filipos ele foi caminhando pelo litoral, todo o litoral, ó, até chegar em Cesareia Marítima. E de Cesareia Marítima, possivelmente pode ter voltado para Chorom, Samaria, ou ido para Galil. Então, algumas pessoas perguntam, tem aqui um arrebatamento? Não é bem isso, gente. O texto não é... Se você olhar o mapa, você vai entender o que é que realmente aconteceu. Ele saiu passando de cidade em cidade. Ele foi direcionado para visitar essa região litorânea, porque até então ele estava aqui no centro, em Chorom, Samaria. Aproveitando que está aqui, volta então pelo litoral e vai anunciando as boas novas. O eunuco não viu mais. Vamos finalizar aqui. Quero que vocês observem bem o amor do Eterno por todos aqueles que fazem techuvá. O texto diz que depois que o eunuco não viu mais o Filipe, ele não ficou triste, não. Ele ficou muito feliz. Aqui, ó. Sameach Ledarko, e continuou sua jornada com alegria. É interessante que ele estava com o rolo do profeta Yeshayahu na mão. Quando ele se encontra com Filipe, ele estava lendo o capítulo 53. E o capítulo 53 fica bem próximo do capítulo 56. Não tinha capítulo e versículo, obviamente, nessa época, não existia, que é coisa da Idade Média. Era um rolo. Então, o rolo próximo ao que ele estava lendo, bem abaixo, ele vai ler sobre ele mesmo, gente. O profeta Yeshayahu aparece aqui no profeta Yeshayahu algo sensacional sobre os eunucos, e com certeza esse eunuco aqui, que fez techuvá, está incluso nesse texto. A verdade é que o próprio eunuco leu sobre ele mesmo. Isso é uma coisa incrível. O capítulo 56 de Yeshayahu, Isaías 56, verso 4, nos diz assim. Vamos ler o verso 3 primeiro. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Prestem atenção no texto do profeta. Atenção às pessoas que são extremamente preconceituosas em relação aos estrangeiros. Não dê ouvido a pessoas assim. Dê ouvidos ao Eterno. Porque ainda que Abraham, Yitzhak e Yaakov não te reconheça, Adonai te reconhece. Baruch Hashem. Isso que é o importante. O nosso Mashiach nos reconhece. Isso que é importante. É o texto que está no profeta. Ainda que Abraham, Yitzhak e Yaakov não me reconheça, o Eterno me conhece.
Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco, o castrado, não deve dizer: sou apenas uma árvore seca. Pois eis o que Adonai diz: quanto aos eunucos que guardam meus shabatot, meus sábados, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder, autoridade e um nome maior que o de filhos e filhas, os naturais da terra. Eu lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado, que jamais será apagado. Um dia nós saberemos o nome desse eunuco. Um dia nós saberemos e um dia você poderá vê-lo e abraçá-lo. Um dia você poderá dizer para ele: olha, certa vez eu ouvi sua história e a sua história me ajudou a crescer na Techuvá. A sua história, apesar de todos os preconceitos, apesar de toda a distância, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a rejeição por meio do povo de Israel, porque você era eunuco, porque você, segundo a Torá, não podia entrar para adorar, não podia estar ali na Kahal, apesar de toda essa rejeição, você não desistiu da Techuvá. E assim como você, eu também creio em Yeshua como Mashiach, de todo o meu coração, com fé completa. O profeta Yeshayahu, tá vendo como foi bom você ter adquirido? Como foi que você, eu vou perguntar logo, como foi que você adquiriu esse livro? Aonde você comprou? Se você comprou, se você encomendou, como foi? Eu quero saber agora os outros detalhes, porque tudo que nós temos são apenas informações que Lucas colocou, poucos detalhes, e pelo pouco conhecimento que temos da Torá, nós fazemos essa linda conexão entre a Torá e os escritos nazarenos. Não desista da Techuvá. Não desista, olha só, não desista da Techuvá. Os empecilhos são mínimos em relação àquilo que você vai ter no final. Em relação da glória que você vai, em relação à intimidade, em relação à convivência com o Todo-Poderoso, em relação a todo o conhecimento que você vai adquirir. E principalmente, em relação ao mundo vindouro, é o mínimo. Essa história desse homem que não sabemos o nome e que chamamos apenas de nosso irmão na fé. Essa história me comove, toca no meu coração. Essa história, ela é simplesmente fantástica. Está totalmente relacionada a essa paraxá. Não desista. Não desista do Eterno. Não desista do Mashiach. Que o Eterno te abençoe e te conceda uma semana na presença dele. Desejo a todos vocês, Shavu Tov. Eu vou recitar agora a Birkat Kohanim com vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aí no canal. Quero agradecer a todo o povo da Techuvá. Deixa eu me recompor aqui um pouco. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech
Neeman, Elohim é Rei fiel. Desde esse cenário maravilhoso, cenário magnífico, que é a nascente do Iardém do Jordão, aqui no extremo norte de Israel. Esse é, sem dúvida, um dos lugares mais belos, mais bonitos, mais emocionantes de todo Israel. A nascente do Jordão, aqui no extremo norte, o Monte Hermon, descongela aquilo que foi congelado no inverno, agora na primavera, e leva a vida a todo Israel. O rei Davi, ele disse: Ine matov manaim shevet achim gam yachad. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, como o orvalho que desce do Hermon, porque é dali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Desde aqui, desde esse cenário magnífico, eu desejo do fundo do coração que o Eterno abençoe toda a tua casa e toda a tua família. Shalom, Haverim. Shalom, povo da Techuvá. Shalom, amigos da Techuvá. Estou aqui com Sara, minha filha, minha cá Sara. Estamos aqui no Iardém, no Rio Jordão, no deserto da Judéia. Aqui, uma placa amarela atrás de mim, é a divisa entre Israel e Jordânia. Do outro lado de Jordânia, as planícies de Moabe. Esse é o local onde Yohanan Ramatibili, Yohanan imersor, fazia as imersões no deserto da Judéia. Aqui também Naamã, por ordem do profeta Elisha, ele se banhou 7 vezes. Aqui também o povo de Israel atravessou em seco, que as águas se partiram, como aconteceu lá no Yam Suf. Aqui também o machado flutuou através do profeta Elisha e também através do profeta Eliarro, as águas, quando ele bateu com a sua capa, se abriram. Esse é um lugar muito especial, maravilhoso. Além das pessoas que vêm aqui fazer batismos, cristãos e de outras religiões, também é um lugar maravilhoso para recordar esses acontecimentos. Um grande abraço a todos. Desde aqui, eu desejo a vocês shalom. Tchau, tchau.
Thank you.